Irmãos, nós temos visto o tema ligado à soteriologia. Vimos ainda em 2020 um pouquinho sobre a regeneração e depois nós entramos no assunto da conversão e santificação. Estamos vendo alguns capítulos deste livro chamado Razão da Esperança, do reverendo Leandro Lima. É um livro de teologia sistemática, um livro que eu recomendo muito para você que nos acompanha, para você que está aqui também conosco, porque ele tem uma linguagem muito simples. Quando a gente pega alguns livros de teologia sistemática de outros autores, mais focados à instrução acadêmica, mais voltados aí justamente para a formação de outros teólogos, de outros pastores, tem sempre uma linguagem bem complexa. Quando você pega o livro do reverendo Leandro Lima, é um livro feito para a igreja, para que nós, membros, tenhamos a condição de conhecer os assuntos da teologia sistemática, nos aprofundar em alguma medida neles e crescer na graça e no conhecimento para a glória de Deus. Então, se você quer um bom livro, que traga para você um panorama geral dos assuntos da teologia sistemática, da forma como sistematicamente nós organizamos os assuntos teológicos, e ter conhecimento de forma acessível, simples, sem muita complicação, eu recomendo muito para você o livro do reverendo Leandro Lima. É um bom livro, um excelente livro nessa área de teologia sistemática. E nós estamos vendo, então, hoje, em continuidade da aula da semana passada, o tema santificação. Fé nas alturas é o título que o autor dá. E nós, então, falaremos um pouquinho hoje sobre os meios da santificação, os meios que o Senhor nos deu para que nós vivamos a vida de santificação. Nós falamos, na semana passada, que santificação, em alguma medida, ela é definitiva e também progressiva. Santificação é aquilo que vai ser a responsabilidade de todo crente a partir da conversão. Uma vez que nós conhecemos Cristo, uma vez que o Espírito Santo já operou em nossos corações a obra da regeneração, já somos vida que pulsa e podemos crer, então agora nós temos o desafio de viver em santidade para agradar a esse Senhor que nos salvou. Hebreus capítulo 12, verso 14, vai nos falar, então, aí, este desafio que o Senhor nos entrega, da santificação. Hebreus 12, 14. Vamos ler juntos em uma só voz? Hebreus 12, 14. Mais uma vez, se você quiser participar, você que está na internet, manda mensagem aí pelo chat no YouTube. E você que está aqui, só movimentar uma das mãos que os nossos diáconos vão levar o microfone aí para você. Hebreus 12, 14. Vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Essa ideia da paz com todos é o mandamento do Senhor no que diz respeito ao cuidado com o próximo. Então, obviamente, quando nós vivemos em paz com os nossos irmãos, a gente cumpre aqueles mandamentos da segunda tábua. Não há roubo, adultério, morte, enganação, inveja. Então, é assim que a gente mantém a paz com todos. Obviamente, agradamos a Deus e, obviamente, somos mais santos, mais parecidos com Cristo. E a nossa devoção ao Senhor, fazemos isso para agradar ao Senhor, para ver ao Senhor, para nos relacionar com o Senhor. Então, a santificação é uma ordem que Deus nos dá. Vimos, então, que a santificação ela é definitiva e progressiva. Em Cristo Jesus, nós já somos santos. Então, este é um aspecto definitivo da santificação. Em Cristo Jesus, nós já somos aperfeiçoados diariamente. Em Cristo Jesus, quando o Pai olha para nós, nos méritos de Cristo, na justiça de Cristo, então Ele já atribui para nós também a santidade e justiça. Isso a gente viu semana passada, lá no texto de Romanos capítulo 5. E ela também é progressiva. Nós, embora em Cristo, nosso representante, nós já sejamos justos e justificados, também há, enquanto ainda estamos nessa realidade de mundo caído e com corpos que ainda sofrem os efeitos noéticos do pecado, nós então ainda precisamos caminhar, progredir, nos aperfeiçoar para sermos parecidos com o Senhor.
Nós vimos na semana passada também o texto lá de Colossenses e falamos o que é então essa santificação. Ela é um processo de morte do velho homem e é ao mesmo tempo também um processo de vivificação do novo homem conforme a imagem daquele que nos criou. Então, quando nós pensamos em santificação, há um aspecto negativo e um aspecto positivo, ou um aspecto passivo e um aspecto passivo. Quando nós pensamos no aspecto negativo, estamos falando dessa mortificação do velho homem, o fazer morrer a vossa natureza terrena. Quando nós pensamos no aspecto ativo, no aspecto positivo, é fazer florescer em nós esta aparência do novo homem, feito agora, ou refeito agora, à imagem e semelhança daquele que nos criou. Então, isso é santificação, é a luta contra o pecado, e, ao mesmo tempo, o empenho para viver uma vida piedosa, conhecendo mais do Senhor, dos seus preceitos, e nos empenhando para sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Mas como que a gente faz isso? Como é que a gente mata o velho homem? E como é que a gente traz em evidência este novo homem que somos em Cristo Jesus? Colossenses 2, 16 a 23. Vamos voltar mais uma vez neste texto, nesta carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 2, agora, 16 a 23. Vai ser o texto base para falarmos desses meios. Vamos primeiro falar dos falsos meios e depois dos meios reais que o Senhor nos dá. Colossenses 2, 16 a 23. Eu quero ler esse texto para enfatizar os falsos meios de santificação, falar primeiramente destes. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido a sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo, ao escrever aqui, vai tratar a questão da santificação ligada a algo da pureza moral, e ele vai dizer, olha, as muitas regras, e ele usa o termo, né, o asceticismo, uma falsa vida piedosa, ou uma vida que pensa que esta piedade e relacionamento com Deus se dará por muitas regrinhas que devemos cumprir, um rigor de cumprimento de regras. Ele fala, não pensem que esse tipo de coisa, de observância de tradições humanas, de observâncias de dias ou comidas, ou dessas rotinas aí de penitência, não pensem que isso é que vai fazer com que vocês vençam a sensualidade. Não pensem que isso é que vai fazer com que vocês vençam o pecado que constantemente rodeia vocês. Não dá, não é isto. Então, eu quero falar sobre esses falsos meios de santificação, que foram em alguma medida apontados aqui pelo apóstolo Paulo, e que ainda são visíveis em nossos dias. O autor coloca eles em 3 categorias. Primeiro, o legalismo. Segundo, usos e costumes, e o terceiro, o asceticismo. Então, vamos falar desses 3. Primeiro, a ideia do legalismo. Havia alguns ali na igreja de Colossos que diziam o seguinte, o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, a sua salvação, em alguma medida passa pelo cumprimento da lei mosaica, em especial apontando para a lei cerimonial. Por isso o texto vai falar o seguinte, olha, que ninguém vos julgue por dias de festa, por sábados, tudo isso era sombra das coisas que haveriam de vir. Então, todo o ritual cerimonial, todas as leis cerimoniais, elas eram uma sombra que apontavam para aquele que viria, para Cristo Jesus. Quando nós olhamos, então, aquelas muitas regras do Antigo Testamento em relação ao templo, em relação aos utensílios do templo, em relação
a forma de usar as coisas ali, tudo aquilo apontava para aquele que haveria de vir, o Cristo. Por que havia tanto rigor na lei cerimonial? Porque se ela era uma sombra de Cristo, o Redentor que viria, então ela não poderia ser uma sombra deformada. Por isso, então, a exigência de ser o melhor animal a ser sacrificado, por isso a exigência, então, nos tamanhos, nas configurações, no layout do templo, nas medidas do templo, porque tudo aquilo, em alguma medida, apontavam para Cristo e faziam sombra para o Cristo que viria. Era uma forma didática que Deus trabalhou com o seu povo no Antigo Testamento, pedindo para que eles olhassem para estes elementos da lei cerimonial, para conseguir vislumbrar, ter uma ideia daquilo que haveria de vir, o Cristo, o Messias, o Redentor. Mas todas essas coisas, como diz o texto, são sombras. A partir do momento que vem, então, o próprio Cristo, o Verbo se faz carne, não há mais necessidade de olharmos para as sombras. Podemos olhar para aquele que veio. É como se nós imaginássemos o seguinte: se você estivesse brincando de fazer sombras, e eu e a Vanessa, a gente distrai o João, às vezes, assim, para ele dormir. A gente liga o celular lá na parede, começa a fazer as mímicas, as sombras, e ele dá risada com aquilo. Então, é como se você estivesse brincando com as sombras, mas aí, a semelhança do que o João faz com a gente, daqui a pouco ele vira o rosto e vê de onde está vindo aqueles movimentos que aparecem. Vem da nossa mão. E aí ele para de se entreter com as sombras e começa a olhar para a nossa mão e dá risada. Por quê? Porque ele descobriu algo superior às sombras. Ele descobriu a origem de tudo aquilo, o propósito de tudo aquilo, o sentido de tudo aquilo. Não faz sentido eu ficar olhando para a sombra de alguma coisa, quando a coisa em si já está ali. E é disso que Paulo está falando. Não faz sentido nós pensarmos numa santificação por meio do cumprimento de ritos cerimoniais. Não faz sentido nós pensarmos numa vida mais íntima de relacionamento com o Senhor a partir do cumprimento da lei, como se o cumprir a lei cerimonial fosse ser essencial ou indispensável no que diz respeito a nós termos vida com Deus. Agora, perceba, eu estou enfatizando lei cerimonial. Porque é óbvio que a observância da lei moral faz parte do aspecto de matar o velho homem. Eu faço morrer a minha natureza terrena, eu faço morrer a minha natureza carnal, sendo regido agora por novos princípios, os princípios da lei moral do Senhor. Mas no que diz respeito à lei cerimonial, isso é dispensável. Então, quando nós imaginamos aí aquele apego a objetos, a coisas, espaços, então a pessoa que precisa ter um oratório em casa, ter um genuflexório, aquele lugar que você se ajoelha para fazer as suas rezas, e obviamente não há problema nenhum em você imaginar ter um cantinho ali mais reservado, mais organizado, mas quando você atribui aquele espaço, aquele lugar, aquele prédio, aquele móvel, aquele objeto, quando você atribui ali algum tipo de poder para a santificação, então é um problema que Paulo está dizendo. Isso é legalismo, e esse tipo de legalismo não vai santificar a ninguém. Então, não é errado, em alguma medida, nós termos espaços e coisas que vão nos ajudar na nossa vida devocional, na nossa vida de mortificação do velho homem. Então, pastor, eu quero comprar um livro devocionário. Ok. Pastor, eu tenho um cantinho lá na minha casa que eu fiz, onde eu reúno a minha esposa, os meus filhos, ali a gente ora, tem um violãozinho ali, a gente tem alguns livros da nossa biblioteca, a gente deixa lá. Ok. Você só não pode atribuir valor e santidade àquele espaço. No sentido de que, olha, para a nossa vida ser mais santa, a gente tem que passar mais tempo aqui. E necessariamente aqui, e necessariamente com este livro, e necessariamente com este tipo de cadeira, e necessariamente com este tipo de espaço. Não, isso tudo, estas regras de lugares, espaços e ritos, ela fica na lei cerimonial. Apontavam para Cristo. Cristo veio, o véu do templo se rasgou, o acesso ao Pai agora, ele é mais democrático, ele é aberto, claro, na mediação de Cristo. Então, esses objetos, esses dias, esses símbolos, esses ritos, não serão um meio verdadeiro para a nossa santificação.
Hoje em dia se tem muito de campanha, né? E vende-se muitos objetos, e atribui-se, então, sacralidade, santidade a muita coisa, a muitos penduricalhos da fé, e vende-se isso como sendo um meio para você se aproximar de Deus. Esse é o legalismo que Paulo está falando. Olha, estão voltando a ritos do passado que não vai ser em nada agregador para vocês. Então, o legalismo é o primeiro meio falso aí de santificação. O segundo que Paulo vai colocar aqui são os usos e costumes. Ele fala da questão da lei como sombra, e depois, mais adiante, ele vai falar o seguinte, lá no verso 22 que nós lemos. Nos versos 21 e 22. Não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, tudo isso segundo preceitos e doutrinas de homens. Nada disso vai ajudá-los na vida de santificação. Isso nós estamos chamando, então, dos usos e costumes. A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja muito antiga. Claro que existem muitos costumes, muitos hábitos, muitas tradições que nós seguimos e não estamos trabalhando contra a tradição da igreja. Só não podemos colocar em pé de igualdade com a Escritura e com os meios reais que Deus nos colocou para sermos santos. Então, é claro que existe um tipo de vestimenta litúrgica, existe um tipo de roupa que comumente usamos para congregar. São usos e costumes. Talvez o formato e o jeito dos nossos templos, talvez o formato dos nossos púlpitos, talvez a forma como é estruturada a agenda da igreja. Então, 8 horas, reunião de oração, tal hora o culto. Moisés é presbiteriano há muito tempo, né? Aquela agenda tradicional da igreja presbiteriana. Terça, reunião de oração. Quinta, estudo bíblico. Domingo, de manhã, escola dominical. Domingo à noite, culto. Ok, é uma tradição. Pastor, isso tem que pegar, amassar e jogar fora? Não, mas a gente não pode atribuir a esta tradição, a este uso, a este costume, como um meio de santificação. Olha, então, a igreja santa e real é aquela que faz a reunião de oração na terça, o estudo bíblico na quinta, a escola dominical no domingo de manhã e o culto no domingo à noite. Se você mudar, colocou a escola dominical no domingo, 5 horas, não, aí acabou. Aí já perdeu a pureza, perdeu a santificação, os crentes vão ficar fracos. Veja, a gente não pode se apegar aos usos e costumes, às tradições humanas, que em alguma medida têm o seu papel, são positivas, tem um porquê delas serem assim, tem um porquê da agenda da igreja, em alguma medida, ser do jeito que é. Mas nós não podemos atribuir a santificação ou o poder de santificar a esse tipo de prática, esse tipo de usos e costumes. Aliás, é muito importante que a gente faça essa distinção. O que é a tradição da igreja e o que é a norma da Escritura? A gente pode seguir a tradição, entendendo o lugar dela. Isso é uma tradição, da qual eu respeito, da qual eu sigo, por amor aos meus irmãos, por amor à minha igreja, eu as faço, mas não necessariamente as tenho como regra de fé e prática. E justamente essas tradições, em algum momento, elas podem ser mudadas, podem ser quebradas. As doutrinas da Escritura, jamais. Né? Aquilo que é dogmático não pode ser alterado. Mas aquilo que faz parte dos usos e costumes da igreja, em alguma medida, até sofrerão alterações naturalmente no decorrer dos anos, porque, obviamente, os costumes e usos serão diferentes. Pode falar, Paulo. Liga o microfone. Pastor, no Brasil é muito forte essa questão de... o senhor está falando aí, usos, né? E costumes. Usos e costumes. Ok. Como a melhor forma de... Vamos supor, na minha família é muito forte isso. É forte mesmo, assim. E como falar com eles assim para tentar desconstruir essa situação assim, né? Há algo que precisa ser desconstruído, que é atribuir a esses usos e costumes o peso de doutrina bíblica. Ok, isso a gente tem que desconstruir. Falar, olha, tudo bem, é legal, a gente pode até cumprir, a gente pode até seguir essas regras, mas elas não vão nos salvar. Ok. Feito isso, esse é o único aspecto que tem que ser desconstruído. Como é que a gente porta com tudo isso? Aí eu creio que o texto que nós lemos em Hebreus já nos dá um bom direcionamento. Seguir a paz com todos. Aquele uso, aquele costume,
ele é ofensivo à Escritura? Ele é ofensivo ao meu irmão? Ele ofende a glória de Deus? Se não, eu vou seguir a paz com todos. Então, poxa, o que o irmão está me pedindo? Para que eu use calça? Ok. Vai me matar usar calça? Não. Vai matar o meu irmão? Não. É só eu chamar essa pessoa e falar, mas vamos aqui, vamos desconstruir uma coisa, não é a calça que vai me salvar. Desconstruímos isso? Desconstruímos. Eu vou usar calça, por amor a você, por amor à nossa tradição, por amor aos costumes da nossa igreja, dos nossos irmãos, a quem nós respeitamos, amamos e queremos bem. Mas cada um aqui está consciente de que isso não necessariamente é um meio que vai nos salvar. É algo que, pelo coletivo, a gente trabalha juntos e trabalhamos com amor. Eu lembro uma discussão que certa feita houve, né, na igreja de onde eu era criança, discutia-se sobre a questão da bateria. Na igreja presbiteriana, isso há 20 anos atrás, né, Moisés já riu porque ele deve ter visto muito isso, né? 20 anos atrás, irmãos, bateria não era algo que tinha na igreja presbiteriana, era bem difícil. Então, você tinha aquele grupo de pessoas que não queriam ter a bateria. E certa feita, então, o pastor disse, não, isso é pecado. Eu lembro que o irmão falou o seguinte, pastor, se o senhor falar que não gosta, que é barulhento, que tem um grupo da igreja que prefere não ter, mesmo não sendo pecado, ok. Esse rapaz era quem liderava o louvor, né? Ele falou, ok, pastor, não tem problema nenhum, a gente deixa sem. Agora, dizer que é pecado já é diferente, né? Então, a gente pode ter algumas escolhas, do tipo, ok, irmãos, vamos manter a escola dominical 9 da manhã, não há problema nisso. Ou não vamos ter bateria. É só a gente entender que esses usos, que esses costumes, não estão em pé de igualdade com a Escritura, com as regras de fé e prática dos quais nós professamos. Então, por amor aos nossos irmãos, não tenhamos. Não vamos ter a bateria, ok? Se isso vai ter paz entre a comunidade, deixa sem. Não vamos brigar por isso. Mas colocar que não vai ter porque é pecado, aí já é um problema. Diga, Marco. Sim, faz 16 anos que eu trabalho na Prefeitura Municipal de São Paulo, né? E eu conheço pessoas muito ativas, né, progressismo, né, a esquerda comunista, LGBT, e muitos eu sei que são de igreja, e eles estão impondo essa desconstrução de tradições saudáveis dentro das igrejas deles. Então, eu acho muito difícil, né, o conselho de igreja perceber isso, que às vezes eles vão com falsidade da igreja, querendo falar, vocês são hipócritas, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas eles têm uma agenda para cumprir. Então, tem que ter muito discernimento espiritual para falar não para esse tipo de situação, porque é uma agenda progressista anticristã. E eles começam a desconstruir pequenas coisas dentro da igreja para atingir o alvo deles. E isso, Exato. assim, faz 16 anos que eu vejo isso. Dentro da igreja, já vi na presbiteriana, um pastor distribuir folheto a favor da tomada da Petrobras pela Venezuela, um pastor distribuindo folheto. Eu vi muito na Assembleia membros ativistas terríveis na esquerda e líder de jovens na igreja. Ok. Eu queria deixar essa situação. É um cuidado que realmente se deve ter, né? Na ideia de se romper com certos usos e costumes, fere-se aí princípios que são caros. O que nos ajuda a se livrar disso? Os nossos símbolos de fé. É aí que vale toda a tradição da igreja no que diz respeito ao que ela construiu doutrinariamente falando. Quando você tem seriedade no cumprimento dos símbolos de fé daquela instituição, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, são os documentos de Westminster. Então, doutrinariamente, o que você está fazendo? Olha, a gente pode trabalhar com certa liberdade dentro dessas paredes. A Escritura, sempre. E como que a gente interpreta doutrinariamente a Escritura? Os nossos símbolos de fé. Esses são os nossos parâmetros. Dentro desses muros, a gente trabalha com liberdade. E aí nós temos a Confissão de Fé de Westminster, que é excelente no que diz respeito aos aspectos doutrinários. Temos os catecismos, que são excelente ferramenta no ensino às crianças e norteiam o conteúdo programático nosso de instrução infantil.
E temos o princípio de liturgia de culto, o princípio regulador de culto, que também vai nortear a nossa prática. Não feriu isso, e obviamente nós entendemos que isso também é dizer não feriu a Escritura, ok, vamos caminhar com a liberdade, podemos mudar, alterar, trocar, sem nenhuma dificuldade. Feriu isso, então a gente para, acende a luz vermelha e retrocede. Então, quando a gente olha para a igreja, naquilo que a gente vai chamar dos dogmas da igreja, que estão estabelecidos nos seus documentos, eles estão ali justamente para defender a igreja, para cercar a igreja, para blindar a igreja de mudanças assim, né? E isso é o que nos dá segurança, é o que nos dá tranquilidade. E graças a Deus que nós temos, né? Eu me lembro que, na minha adolescência, todo adolescente é um rebelde sem causa, né? E a minha causa era criticar toda a burocracia da igreja, a minha causa era criticar todas as coisas mais ligadas à tradição da igreja, né? Porque eu achava tudo aquilo muito complexo, muito burocrático, muito enfadonho, né? E hoje, na condição de pastor, eu vejo como todas essas ferramentas nos ajudam, né? Como todas essas ferramentas erguem bons trilhos para nós caminharmos com segurança. Eu me lembro muito que o reverendo Carlos, quando me convidou para trabalhar como evangelista na congregação, ele me deu uma confissão de fé de Westminster e falou, vai aqui, não sai disso. Ele me deu a confissão comentada do Rod, né? Então já eram os capítulos da confissão, que são estudos doutrinários. A confissão de fé nada mais é do que um livro de teologia sistemática, claro que abordando os aspectos históricos da época, e ela, comentada, já vem até com a aula pronta para você trabalhar com os alunos. Depois, o reverendo Enesiel Peixoto, se não me engano, fez um material também da confissão, montada, formulada em estudos, um material gráfico muito bonito, inclusive. Isso nos ajuda. Vai nessa cerca aqui, que aí você não erra, né? E aí eu comecei a ver o valor disso. Você sobe nos ombros daqueles que já tiveram essas lutas, que já tiveram essas brigas, que já enfrentaram esses problemas, o problema do legalismo, o problema dos usos e costumes, o problema do asceticismo, o problema da secularização dentro da igreja. Você sobe nos ombros deles e caminha com eles. E aí vai mais fácil. Ajuda um pastor novo, ajuda um pastor mais velho. Se as nossas igrejas tiverem esse zelo em relação aos seus documentos, isso vai ajudar bastante, né, a preservar a igreja, né, a preservar a igreja. Eu sempre falo isso, né, somente na turma dos novos membros, né? O que nos dá a tranquilidade de imaginar que daqui a 40 anos, 50 anos, 100 anos, nós seremos a mesma igreja com os mesmos princípios de fé, é nós termos as confissões que nos norteiam. E, obviamente, claro, quando eu falo das confissões, eu estou falando, não impede igualdade com a Escritura, porque as confissões são falíveis, mas estou falando de uma confissão que foi muito bem feita a partir da Escritura. Então, isso nos ajuda, isso nos dá paz, nos dá tranquilidade. Que nós lutemos, como membros que somos, para preservar isso da igreja, né? No dia que a igreja abandonar os seus dogmas, os seus documentos, que a gente também repense aí as nossas considerações. Por isso dizemos, né? Serei fiel à liderança da minha igreja, enquanto essa for fiel à Sagrada Escritura. Rompeu com isso, a gente rompe também. Vamos lá. O último aspecto que a gente coloca aqui, que foi o que Paulo põe também aqui em Colossenses 2:23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade. Então, todos esses ritos usos e costumes, a observância de ritos cerimoniais, parecem culto legítimo, parecem realmente piedade, mas não são. Este rigor ascético é posto aqui, não tem valor algum contra a sensualidade. O que é a ideia do rigor ascético? São práticas de penitência, né? Tem alguns que vão fazer as promessas, né? Olha, sabe aqueles votos, né? O jejum de Daniel, aquela campanha, eu não vou comer chocolate esse ano de 2021. Essas são práticas do asceticismo, né? Mais uma vez, não significa dizer que não haja espaço para nós buscarmos disciplina espiritual. Aqueles que têm mais dificuldade com regras, como eu, de repente tentar se forçar um pouquinho mais para todos os dias, às 7 da manhã, ler a Bíblia. Ok. Eu só não posso entrar em desespero no dia que às 7h30 eu comecei a ler e pensar, puxa, hoje a minha leitura
já não vai me edificar, já não vai dar certo, porque eu fiz ali um voto que ia ser 7 horas, e agora são 7h30, eu ainda não li a Bíblia, pronto, perdi minha salvação, eu vou para o inferno agora. Há espaço, como eu disse, né, respondendo ao Paulo, há espaço para as tradições da igreja, onde respeitosamente a gente segue algumas coisas. Há espaço para a lei do Senhor. Há espaço também para meios de disciplina espiritual, no sentido mais parecido com o asceticismo. O que não pode é nós atribuirmos a essas coisas necessariamente meios de santificação e dizermos, sem elas, sem estas regras, sem a lei cerimonial, sem esta disciplina de penitência, de martírio, sem essas coisas eu não terei relacionamento com Deus. Atribuir a isso o relacionamento com Deus, ou, como Paulo coloca aqui, né, ninguém, pois, vos julgue por isso. Aquele que tem o hábito de ler a Bíblia às 7, continue lendo às 7. O que tem o hábito de ler às 10h30 da manhã, leia às 10h30 da manhã. Aquela igreja que faz a escola dominical às 9 da manhã, bênção. A que faz às 5 da tarde também, é bênção. Porque nós não podemos atribuir a estas práticas como elas em si mesmas, como até o próprio texto diz, né? São culto de si mesmo, não podemos atribuir a elas como sendo elas o meio de santificação. E quais são, então, de fato, os meios indispensáveis para a santificação? Vamos começar falando da palavra. João capítulo 17, verso 17. João 17, 17. João 17, 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, orando pelos seus discípulos, ele sabe que muito em breve já vai deixá-los, e o pedido que ele faz ao Pai é, Pai, santifica-os na verdade. Falando então sobre meio que efetivamente traz santificação, a tua palavra é a verdade, santifica-os na palavra. Santifica-os por meio da palavra. A Escritura, sim, é indispensável. Se você vai ler às 7, às 10, às 11 da manhã, não importa. O indispensável não é o horário, não é a disciplina que você impôs, a agenda que alguém impôs para você. O indispensável é a Escritura. Eu lembro certa feita que eu estava lendo a Bíblia na praia, sem camisa, sentado de boa na cadeira ali, detesto praia, detesto a água salgada, não gosto. Então eu estava ali, no meu canto, no meu lugar, lendo a Bíblia, e passou uma pessoa na praia, não, você não pode fazer isso, lê a Bíblia assim, sem camisa, na praia. Só que eu era adolescente, nem entendi o que a pessoa estava falando. Eu falei, tá bom, a pessoa falou, foi embora, eu falei, tudo bem. A palavra é o que santifica, não o lugar onde você vai ler. Conseguiu ler no ônibus? Bênção. Conseguiu parar em casa com calma? Ótimo. Claro que existem lugares mais apropriados, iluminação mais apropriada, um horário talvez que o seu corpo renda melhor para você absorver aquilo que você está lendo, mas não atribua a este tipo de coisa a santificação. A santificação em si está no ler a palavra de Deus, em observar a palavra de Deus. O principal meio divino para a nossa santificação é a verdade. Jesus orou, então, santifica-os na verdade. A verdade, segundo Jesus, é a própria palavra de Deus. É por meio da palavra que Deus nos santifica. Daí a importância crucial da pregação no crescimento, edificação e santificação do povo de Deus. Por isso, na teologia reformada, a pregação da palavra é considerada um meio de graça, ou seja, uma maneira pela qual Deus concede a sua graça ao seu povo. Então você tem no meio reformado a palavra, a oração e os sacramentos. São os meios de graça que Deus nos dá. Nós entendemos, então, nesses meios de graça, como as ferramentas que Deus está nos dando para a nossa santificação. E aí, aquilo que nós falamos na semana passada, né? Como é que eu vou vencer o meu pecado, fazer morrer o velho homem e estar em evidência essa nova natureza em Cristo Jesus? Lendo a Bíblia, ouvindo bons sermões, lendo bons livros que estejam falando acerca da Escritura. É o tempo todo tentar conectar-se à palavra. Irmãos, hoje nós somos privilegiados com isso, né? Quantos são os meios distintos de ouvirmos a palavra de Deus? Você pode colocar lá um podcast, você pode abrir um vídeo no YouTube, você tem na voz do Cid Moreira,
Tem de todo jeito. Você pode tirar um tempo por dia para assistir o Minutos que Transformam. Se você tem 1 hora que transforma, então assiste um sermão. E aí, agora com esse negócio do YouTube, as igrejas transmitindo, se você quiser ficar assistindo sermão o dia inteiro, de boas exposições da Escritura, você consegue. Mas não é para você fazer isso não, vai trabalhar também. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que namorar, tudo isso também faz parte, tudo isso glorifica a Deus. Mas nós temos o privilégio. E seremos uma geração muito mais cobrada por isso também. Agora imagina aqueles irmãos que nem Bíblia tinham. Certa feita, nós demos aula para as crianças sobre aquele episódio em que Esdras reúne o povo na praça. Perdão, na praça não, né? É na praça, em frente à porta ali em Jerusalém. E o povo vai ficar ali 6 horas ouvindo a palavra, né? E aí um aluno perguntou, mas, pastor, por que cada um não foi ler em casa, né? Eu falei, olha, não tinha. Não era assim. A Cíntia mandou uma pergunta para mim ontem, né? Falando sobre algumas questões muito finas da tradução do nosso texto, né? Então ela leu algumas traduções, estavam o ser, outras estavam o estar e tudo mais, e pequenas colocaçõezinhas aqui na nossa letra. Eu falei, Cíntia, olha, eu vou pesquisar no texto original, mas já te adianto. Não tenha muita esperança que a gente vai chegar a uma solução fácil disso. Porque naquele tempo, na língua hebraica, preposições, artigos, a dificuldade de ter papel e tinta para escrever era absurda. Então, você tem frases enormes na língua hebraica que são colocadas ali no texto deles em hebraico em 4, 5 palavras só. E aí, quando você vai traduzir aquilo, você tem quase um versículo grande. Mas por quê? Pela dificuldade. Dificuldade de ter o papel, dificuldade de ter quem soubesse escrever, quem soubesse copiar aquilo. Por isso, ser um escriba era uma profissão. Alguém que copiava, alguém que traduzia. E era uma profissão cara, estimada, dos mais tops da sociedade, eram os escribas. Agora, a nossa geração não, a gente pode ser edificado pela palavra o tempo todo e falar que a gente não vive uma vida de maior santidade, porque nós não temos acesso à palavra, é um absurdo. Por isso que nós seremos mais cobrados. Rapaz, dava para você ter sido mais santo, dava para você ter vivido um pouquinho melhor, porque a palavra estava lá. O sermão estava lá, a escola dominical estava lá. Quando a gente olha a realidade nossa no que diz respeito à igreja, a igreja mais longe da sua casa deve ficar a 1 minuto. Porque agora eu não estou, obviamente, dizendo que você só vai ter santificação e edificação na presbiteriana. Eu estou considerando que outras igrejas podem ser um meio para te abençoar nesse sentido também. Ok, se você for pensar, não, pastor, mas é que você não sabe as que tem lá no meu bairro. Então vamos considerar, talvez 1 hora, a igreja melhorzinha. Ainda assim, olha que privilégio. Quando eu era criança, a gente entrava num ônibus em Taboão da Serra, ia lá para Santo Amaro, minha mãe levando um monte de panela para cozinhar na igreja. A igreja tinha colchonete, a igreja tinha chuveiro, a igreja tinha vestiário, porque muitas famílias tinham que fazer isso. Aí ia pessoal do Jardim Aracati, Jardim Ângela, Grajaú, Taboão da Serra, tudo indo lá para Santo Amaro. Depois a gente mudou, foi lá para Pinheiros, e a gente ia na igreja que a linha do ônibus levava. E aí tinha 2 linhas de ônibus lá só em Taboão, era Santo Amaro ou Pinheiros. Então a gente tinha que ir em uma das 2 igrejas. E olha que eu estou falando um contexto bom ainda. Porque tem história que a gente ouve de gente que caminha dias e horas para chegar na igreja. E aí a gente vai virar e falar, pastor, eu até queria ter uma vida melhor, mas não consigo. Nós temos à nossa disposição, pela graça de Deus, a palavra sendo pregada em larga quantidade em nossos dias. Vamos nos aproveitar disso. Quando nós lemos o Salmo 119, verso 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando a tua palavra. Essa é a resposta do salmista. Como que eu vou guardar os mandamentos do Senhor? Como é que eu vou guardar puro o meu coração em santidade? Vencer a sensualidade, conforme Paulo propôs lá em Colossenses. Guardando os teus mandamentos, observando os teus estatutos. Quando nós lemos o texto muito conhecido de 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, então toda ela,
e toda ela inspirada e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça. Aí vem a parte ligada à santificação, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Ah, pastor, que bonito, eu quero essa vida de santificação, eu quero ser perfeito e perfeitamente habilitado. Então tem que ler a palavra, não tem outro jeito. Tem que vir à igreja, tem que vir à escola dominical, tem que estar atento ao sermão. Não tem outra forma. Verso 18. Atos 26, 18. Atos 26, 18, Paulo discursando, enquanto estava na condição de prisão, ele foi preso em Jerusalém, vai ser levado para Cesareia e vai discursar em sua defesa. E ele diz, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja, os que são santificados pela fé. A fé é o outro meio indispensável para a santificação. Todo pecado que o cristão possa cometer, em última instância, é por falta de fé. Daqui a pouquinho, no culto, na exposição, a gente vai ter um exemplo disso. É por falta de fé. É por falta de fé, por exemplo, que um casal de namorados, de repente, vai se entregar ao sexo antes do casamento. Como assim falta de fé, pastor? Falta de fé de que aquela relação sexual será muito melhor, muito mais prazerosa, muito mais gostosa quando eles se casarem. É por falta de fé que, por vezes, a gente não dá o dízimo. É por falta de fé que, por vezes, a gente não tem uma postura mais coerente com a nossa cristandade no nosso trabalho. Não, mas eu vou perder o trabalho, e se eu perder o trabalho, eu vou passar fome, e como é que vão ficar os meus filhos? E a fé em relação a quem é o meu sustentador? Por vezes, nós pecamos pela falta de fé. Senhor, dá-nos fé para crer em Ti, resistir ao pecado, para nos momentos em que nós tivermos as sugestões deste mundo de que do jeito A, B ou C será melhor, nós creiamos e tenhamos fé de que a gente vai viver bem melhor fazendo e cumprindo a vontade do Senhor, agradando ao Senhor. Nem sempre na vida cristã, no nosso dia a dia, a gente vai ter as coisas que o mundo tem. Mas a finalidade pelo qual o mundo tem as coisas, por vezes nos será também satisfeitas quando cremos e descansamos no Senhor e confiamos nele. Então talvez o mundo vai te estimular ao roubo, às muitas maracutaias, aos jeitinhos, a fim de que você de repente tenha mais coisas. Aí você tem fé de que não, eu não preciso ter aquilo que o mundo tem para me sentir bem, feliz e sustentado pelo Senhor. Existem realizações que o mundo vai precisar conquistar para ser feliz. E vai tentar nos convencer de que também a gente precisa dessas coisas para a nossa felicidade, satisfação, alegria e prazer. E na vida cristã a proposta é diferente. Você pode ser feliz, ter prazer, ter alegria, mesmo sem ter aquelas coisas que o mundo tem. Entendendo que a bem-aventurança, esta alegria, esta paz que nós temos, não é fruto daquilo que o mundo te dá ou daquilo que você pode conquistar, mas é fruto daquilo que o Senhor Deus pode produzir em seu coração. Vamos lá, por fim, último meio indispensável para a santificação, a oração. Mateus 26, verso 41. Mateus 26, 41.
palavra, a fé e a oração. Mateus 26, 41 nos diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para não cair, para não pecar, para não entrar em tentação. Veja que a palavra vigilância sempre vem acompanhada de oração. Vigiar e orar, vigiar e orar. Vigiando em todo tempo, com súplicas e ações de graça. Afirmação lá de Efésios, né? A questão da vigilância é justamente para que a gente não peque, para que a gente viva essa vida mais parecida com Cristo, mortificando o velho homem. Mas essa vigilância está sempre ligada à oração. Nós precisamos nos valer deste meio. Senhor, eu estou aqui orando porque eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. É neste meu relacionamento contigo, por meio da oração, que o Senhor vai me convencer das minhas falhas, dos meus pecados, daquilo que eu faço que não te agrada. É por meio da oração que o Senhor vai acalmar meu coração. Que às vezes a gente vai pecar e fazer um monte de coisa errada, porque o nosso coração está cheio de mágoa, de ódio, de raiva, de inquietações, de orgulho, de vaidade, de cobiça. E aí você sai fazendo um monte de coisa errada. Falando o que não deve, comprando o que não precisa. E aí você ora, fala: Senhor, acalma o meu coração. Tira todo orgulho, tira toda a raiva, tira toda a cobiça. Tira, Senhor, do meu coração todo e qualquer desejo que não te agrade, para que por meio da ação do Espírito Santo, então, a gente se controle, tenhamos mais domínio das nossas atitudes, consequentemente erramos bem menos, agradamos mais ao Senhor e somos mais parecidos com Cristo. Irmãos, eu fico pensando aquele tempo em que Jesus estava sendo crucificado, o quanto ele não estava ali em oração. Nós, pecadores que somos, quando alguém pecador igual a gente, ou até mais santo do que a gente, nos ofende, chama a nossa atenção, nos humilha, a gente já fica doido. Imagina Jesus, santo, perfeito, tendo uns miseráveis desgramentos, crucificando ele, lhe imputando o pecado. Acho que se fosse a gente já tendo o poder que Cristo tinha, de dar ordem para que todos aqueles morressem ali de imediato. É o relacionamento com o Pai que vai dar freio às nossas atitudes, que vai, por fim, às nossas muitas práticas que o desagradam. Irmãos, quero encerrar a nossa aula, e para não parecer moralista demais, e nem lançar sobre vocês um peso demais, maior do que aquele que a gente pode carregar, lembrar um pouquinho das palavras de Jesus que o pastor Tiago nos trouxe aqui na quinta-feira, Mateus 11. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Lançai sobre mim, então, tudo aquilo que está pesado, toda a carga, tomai o meu jugo. Irmãos, que bom que nós temos Cristo Jesus. Porque talvez diante dessa aula você fala: pastor, é por isso que eu estou pecando então, pastor. Estou fazendo tudo errado. Não estou lendo a Bíblia, não estou orando. Minha fé está daquele jeito. Vou para o inferno, pastor. Eu falo: não, calma. Jesus pagou o preço na cruz, em nosso lugar. E isso não é para que agora então a gente vire e fale: ok, pastor, que bom, então vou voltar a pecar, está tudo bem, graças a Deus. Não. Isso é para nos motivar a, pela fé, viver para agradá-lo. Senhor, que bom que o Senhor fez por mim. Que bom que mesmo sendo confrontado com esta realidade de pecado, com este desafio da santificação progressiva, diária, que bom é saber que em Ti, em Cristo Jesus, eu já sou santo.
E o mais belo, quando a gente pensa na santificação como uma corrida, é saber que a gente sabe o resultado final. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós vencemos o pecado, nós vencemos a condenação do pecado. Não porque a gente no final da corrida vai chegar lá perfeitinho, bonitinho, sem pecado, não. Mas porque Ele foi o justo que nos representou, porque Ele pagou o preço e anulou todo escrito de dívida que era contra mim e contra você. Que esta então seja a nossa motivação para viver em santidade, em nome de Jesus.